Olá, pessoal, tudo bem? Então, antes de falar sobre a União Europeia, eu quero falar com você um pouquinho, assim, rapidamente, apresentar para você o continente europeu, beleza? Então, lhes apresento, com certeza, em cena, o continente europeu. Bem, aqui está o continente europeu. Eu não sei se vocês observam, o continente europeu aí, presente, ele está em destaque na tonalidade vermelha. Então, isso aqui é o continente europeu, tá certo? Mas você observa que o continente europeu, na verdade, ele não é um continente especificamente. Porque o que seria continente? Por exemplo, continente é uma grande massa de terra cercada de água por oceanos e mares por todos os lados. Então, por exemplo, aqui, ó, África, praticamente você tem aqui, ó, é um continente, tá? Você tem, portanto, é maior que uma ilha. Olha a América, é um continente, correto? Ó, tudo isso aqui é um continente. Mas se você olha para a Europa, você observa claramente que a Europa nada mais é do que uma língua de terra, vamos dizer assim, que avança a partir da Ásia, né? Então, isso aqui tudo é a Ásia, ó. Tudo isso aqui é a Ásia, pessoal. Então, quando a gente tem uma porção de terra que avança sobre o mar, nós chamamos de península. Aqui você observa claramente que a Europa nada mais é do que uma península, né? Do continente asiático, tá? Por isso que muitos falam de Eurásia, né? Ou continente euroasiático, envolvendo a Europa e a Ásia, especificamente, tá certo? Então, esse é o continente europeu. Gente, se formos falar assim em termos territoriais, é um continente relativamente pequeno, né, se a gente for analisar. Ele tem cerca de aproximadamente 10 milhões de quilômetros quadrados. Só para você ter uma ideia, o Brasil tem 8 milhões de quilômetros quadrados, né? Então, veja que o continente é pequeno, né, territorialmente falando. A população é estimada mais ou menos 740 milhões de habitantes, né? Veja a quantidade de países. Portanto, os países são muito pequenos no continente europeu. Exceto aqui, ó, você tem alguns países de grande extensão. Por exemplo, a Federação Russa, a Rússia, né? Ó, a Rússia, ela, uma parte do continente da Rússia fica na Europa, ó. E o restante da Rússia, que é isso aqui tudo, ó, né? O restante da Rússia fica na Ásia. Então, por isso que a gente fala que a Rússia é um país euroasiático, né? Porque está presente na Europa e na Ásia, tá certo? Então, esse é o continente europeu, tá? Efetivamente. Agora, por que a gente trata o continente europeu separadamente, como se fosse realmente um continente? Na verdade, pessoal, isso é uma construção histórica cultural. O que significa isso? A história do continente europeu, as características da população e das culturas europeias, né? E a importância que a Europa tem ao longo do planeta, ao longo da história, né? Ao longo da história da humanidade. Por isso é chamado de continente. Então veja que, geograficamente, a Europa não é um continente, tá? É um continente por questões culturais, por questões históricas, mas não é um continente efetivamente, correto? Beleza. Para a gente falar sobre o continente europeu, aqui você tem, existe uma divisão, uma fronteira natural entre a Europa e a Ásia. São os Montes Urais, ó, tá vendo? Os Montes Urais, que fica na Rússia. Essa cadeia de montanhas, chamada de Urais, né, juntamente com o Mar Cáspio, tá, forma a divisão natural entre Europa e Ásia. Então, tudo que estiver aqui, ó, tudo que estiver na porção oeste da Ásia, nós chamamos de, está no continente asiático, europeu. A leste está na Ásia, tá certo? Beleza?
Então, existe uma divisão natural. Essa divisão, na verdade, os montes Urais é colocado como uma divisão por convenção internacional, tá? Aqui você tem o relevo do continente, mas antes de falar nessa questão, olha o tanto de península que tem no continente europeu. Pessoal, o que é uma península? É quando você tem uma porção de terra cercada de água de todos os lados e um lado fica grudado no continente. Porque se for cercado de água de todos os lados, aí a gente tem aqui, ó, uma ilha, tá? Portanto, a Islândia é uma ilha, né? A Grã-Bretanha é outra ilha, onde fica a Inglaterra. Isso aqui é uma ilha, ó. É uma porção de terra cercada de água de todos os lados. A Irlanda é uma ilha, onde temos duas nações, dois países, Irlanda do Norte e República da Irlanda. Isso são ilhas. Na Europa tem muitas ilhas, né? Como as Ilhas Britânicas. Você tem aqui, ó, a ilha, por exemplo, a ilha da Sicília, tá? Você tem a ilha da Sicília. Você tem uma série de outras ilhas presentes aqui no continente europeu, tá certo? Então, você tem várias ilhas. Mas você tem também no continente europeu as chamadas penínsulas, que é uma porção de terra cercada de água de um lado, do outro e do outro. E uma porção é grudada no continente, ó. Então, aqui nós temos uma península. Essa península é chamada de Península da Escandinávia. Aqui nós temos dois países importantes, né? A Suécia e a Noruega estão aqui. Aqui você tem a Península da Jutlândia. Outra península famosa é a Península Ibérica, onde fica Portugal e Espanha, ó, tá vendo? Ó? Península Ibérica, cercado de água de todos os lados, menos de um lado, não é isso? Aí você tem outra famosa, porque tem a aparência de uma bota, é a Península Itálica, onde fica a Itália, especificamente, tá? E existem outras penínsulas, como a Balcânica, que está aqui, ó, nessa localidade, e assim sucessivamente. Então, o continente europeu tem bastante ilhas e penínsulas, né? Beleza? O continente europeu também possui alguns estreitos, como, por exemplo, o Estreito de Gibraltar, que é essa... O que é um estreito? O estreito é um estreito, né? Significa que você tem dois continentes, duas áreas continentais e um oceano espremido ali no meio, né? Um mar. No caso, você tem o mar Mediterrâneo aqui, ó, ligando ao Oceano Atlântico que está aqui. Mediterrâneo, Atlântico. Aí você tem aqui o Estreito de Gibraltar. Tem outros estreitos aqui espalhados pelo continente europeu. Então, veja que o continente europeu tem muitos estreitos, muitas ilhas, muitas penínsulas, algumas delas famosas, porque em cima dessas penínsulas existem países importantes, né? Mas esse mapa